Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 518 e também no Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje para o tema, aliás, eu vou ler o tema, mas primeiro nós vamos dizer a questão. Questão 413. 413, a pergunta 413. E o tema é visitas espíritas entre pessoas vivas. Só que nós vamos mudar esse nome espíritas. Sabe por quê? Porque tá certo o jeito que tá aqui. Kardec não errou, não. Só que para melhor compreensão, melhor entendimento, nós temos que entender que espíritas são os adeptos do espiritismo. Você entendeu? Os adeptos do espiritismo que são espíritas. Então nós vamos mudar visitas, espirituais entre pessoas vivas, Então, vejamos, as visitas que nós, espíritos, que seria até, vamos dizer assim, nós sabemos que um espírito visita outro espírito, mas aí já começa aquela complicação minha, Ele desencarnado, ele é espírito. Então, visita das almas, entre as pessoas vivas. Por que visita das almas? Porque uma alma pode visitar outra alma onde ele se encontra durante a noite, de acordo com o seu nível evolutivo. Então, seria assim, visitas espirituais, entendeu? Entre pessoas vivas, visitas espirituais. Entre pessoas vivas. E não visitas espíritas, entre pessoas vivas. Nós entendemos que o correto é visitas espírita. Mas tem muitas pessoas que esse termo, ele confunde a cabeça da pessoa. Porque nós sabemos que espírita são os adeptos do espiritismo, Como o catolicismo, os católicos são adeptos, do catolicismo, ou são adeptos ao catolicismo, Então, a gente tem que procurar explicar mais ou menos essas coisas assim. Então, olha só para você ver. Kardec pergunta assim: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, ao mesmo tempo. Do princípio da emancipação da alma,
parece que é certo que temos duas existências simultâneas ao mesmo tempo, né? Seria ao mesmo tempo. Simultâneas vem de ao mesmo tempo. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, né? E a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta, né? Então, se nós formos parar aqui para analisar, no fato do ostensiva, é o mesmo que o que esquecemos, deslembramos, né? Então eu procuro assim esclarecer algumas coisinhas só para as pessoas assim dali em diante pegar o fio da linhada, né? Então, vamos repetir novamente a pergunta. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas ao mesmo tempo, né? Parece que nós temos duas existências ao mesmo tempo. A do corpo, né? Que nos permite a vida de relação ostensiva, né? Que é a que esquecemos, a que deslembramos, né? E a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Kardec pergunta aos bons espíritos. É óbvio que não, né? É óbvio que não, porque o corpo, ele não possui vida dupla, ele não possui vida tripla e por aí em diante. Olha o que eles respondem. No estado de emancipação, prima a vida da alma. No estado de emancipação, quando você deixa o seu corpo físico ali na cama, né, repousando, dormindo, né, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, que é porquanto o homem não vive duplamente. Então nós temos que entender que existe como eu posso dizer assim, existe a vida espiritual, né? E é óbvio que existe o corpo físico, onde reina, onde prevalece a vida orgânica, né? A vida orgânica. Mas não significa que essa vida orgânica ela é espiritual e que ao mesmo tempo ela possa vir interferir na programação espiritual do espírito. Olha só para você ver. No estado de emancipação, né? Prima a vida da alma.
ela é a principal. O corpo físico é a vida orgânica. Ah, mas então se é a vida orgânica e a alma é a vida espiritual, então existe duas vidas. Não. Não, por quê? Porque o corpo físico, ele faz parte da vida espiritual. O corpo físico, ele é o reflexo do espírito, do perispírito, aqui na Terra. Então, é como, por exemplo, como você que olha no espelho. É óbvio que você ali vê o reflexo do teu corpo físico. O corpo físico nosso, a única diferença é que o nosso corpo físico, ele é de matéria orgânica, né? Que não interfere em momento algum. Olha só, no estado de emancipação, prima a vida da alma, né? Ela é a primordial, ela é a principal. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Não há duas existências ao mesmo tempo. São antes duas fases de uma só existência. São antes duas fases de uma só existência. Né? Então, é a espiritual e a orgânica. E olha só para você ver, existe o espírito, existe o perispírito e existe a vida orgânica. Mas os três são um só. Deu para você entender? Mais ou menos. Porquanto o homem não vive duplamente. E não só duplamente, ele não vive triplamente, é triplamente, né? Triplamente. Ele não vive. Por exemplo, o espírito caça seu rumo para um lado, o perispírito caça seu rumo para o outro lado, e não é assim. Vamos dizer mais de outra forma. O espírito evolui para um lado, o perispírito evolui para o outro, e o corpo físico vai evoluir para o outro lado. Não é assim. Então vamos dizer assim, não existe a vida tripla, não existe a vida dupla, não existe duas existências em uma só. Como os bons espíritos aqui estão dizendo, existe duas fases de uma só existência, que nós precisamos entender que uma é a fase orgânica. É a fase orgânica. E que uma vez que, observe para você ver, observe para você ver uma coisa. Quando a pessoa dorme, né? O espírito, a alma, aliás, a alma, ela afrouxa ali os laços. Ocorre um afrouxamento nos laços que prende a alma àquele corpo físico. Então, o que acontece? A alma se afasta. Vamos pensar dessa forma, porque isso é muito relativo, é muito complexo, mas existe entre almas que nós não temos noção, né? Nós não sabemos, porque cada um encontra-se num nível evolutivo, então nós não podemos julgar ninguém. Mas isso aqui que eles estão dizendo aqui existe. Então, por exemplo, a inteligência, ela não se encontra no corpo físico. A inteligência não é atributo do corpo.
A moral não é atributo do corpo. O intelecto não é atributo do corpo. A cultura não é atributo do corpo. Todas essas questões que acabei de dizer são atributos do espírito, da alma, enquanto no corpo físico, atributo da alma. Desencarnou, atributo do espírito. Então, veja bem, aquele que disser assim, não, a inteligência, a cultura, a moral é atributo do corpo, não é do espírito, não. Bom, então tudo bem, aí. Quem sou eu para discutir? Nós estamos estudando, isso aqui é o esmiuçamento. E no esmiuçamento a gente procura levar as pessoas a um certo raciocínio, você entendeu? Vamos pensar assim. Santos Dumont, por exemplo. Inteligentíssimo, não era? Muito inteligente. Albert Einstein, muito inteligente, não era? Vamos pensar assim também, ó. Chico Xavier, né? Um ser muito inteligente, muito culto, de uma cultura elevada. Acho que eu vou ficar só no Chico Xavier agora. Chico Xavier, ele tinha todos os dons mediúnicos que trata no livro dos médiuns. Tinha vidência, claravidência, audição, clareaudição. Ele era médio, ele tinha tudo quanto é dons mediúnicos. Tudo bem. Chico Xavier desencarnou, né? Chico Xavier desencarnou. Vai lá, exuma, acho que é exuma mesmo, né? Exuma o corpo dele e peça para o corpo dele psicografar uma mensagem para você ver se o corpo dele consegue psicografar. Acho que está aí a resposta, né? Peça para o corpo físico dele expressar toda aquela inteligência que ele possuía quando vivo fisicamente, vamos assim dizer. Por mais que nós temos que dizer que esses dons mediúnicos, eles tinham lá uma grande influência, recebiam uma grande influência dos órgãos físicos e às vezes assim uma grande influência tanto negativa quanto positiva dos órgãos físicos, mas desencarnou, você entendeu? Ali permanece apenas o organismo, o corpo orgânico, a matéria orgânica. O espírito, com a sua inteligência toda, o seu intelecto, sua moral, ele pica a mula. Uns vão para o umbral, outros vão para o túmulo mesmo, né, de acordo com aquelas condições, como eu já expliquei, evolutiva. Outros vão para as colônias, e assim sucessivamente. Então, se você consulta o corpo de alguém que já morreu, se ele pode te fornecer a senha do banco, é isso mesmo que me veio agora, me sugeriram agora. Um parente seu acaba de desencarnar, acaba de morrer. Aí, ele tem um dinheiro lá no banco e você não sabe, né, a senha do banco. Você não sabe a senha. Mas só que ele ainda não foi sepultado. Aí você se lembra, opa, peraí. Aí o caixão já vai
ser fechado. Aí você pega e fala assim, peraí, gente, peraí. Mas o que foi? Não, tem que fazer uma pergunta pro morto. Aí você chega assim, próximo assim, o caixão, né, o esquife, e fala assim, Baltazar, ô Baltazar, passa a senha do banco para mim, Baltazar. Não vai embora sem deixar a senha do banco, não, para ver se ele vai te passar a senha. Baltazar tá, ó, picou a mula. Ou ele pode estar ali próximo ao caixão, num estado assim letárgico, você entendeu? Totalmente assim, porque o espírito passa por um período de um choque, como se fosse um choque letárgico, emocional, psicológico ali naquele momento ali. Os mais evoluídos não. Mas do nosso nível, gente, então é para ser respeitado, é para entender. Então, o espírito passa por um choque. Então, às vezes ele está ali aéreo, ele nem sabe desencarnou. Outras vezes já foram até levados para as colônias. Outras vezes já foi conduzido para as regiões umbralinas. Então a gente não tem como julgar. Mas a questão em si pergunta para o Baltazar ali qual é o número da senha do banco, para ver se ele te passa. Porque esses registros, por mais que existe na massa encefálica as áreas correspondentes, onde esses registros do perispírito e do espírito se encontrava, mas isso é atributo do espírito, da alma, que enquanto no corpo físico, a alma, daquele momento em diante ali desencarnou, espírito. Então, intelecto, moral, cultura, entendeu? Inteligência, isso é atributo do espírito. Então, quem sabe da senha do banco é o espírito desencarnado. Não é o corpo físico. No entanto, como eu já disse outras vezes, vou repetir. Muitos cientistas estudam até hoje o cérebro de Albert Einstein para ver se eles descobrem o porquê que ele era tão inteligente. O porquê. Massa encefálica, gente, todas elas são iguais. Corpo físico, tudo é igual. O espírito é que é diferente. A alma é que é diferente. Você entendeu? Então, mas isso faz parte da evolução nossa, né? Enquanto nós não evoluirmos suficientemente, vai existir sempre esse equívoco, né? Esses conceitos errôneos entre nós aqui na Terra. Mas isso é um processo assim natural, né? Faz parte da evolução. Então, nós vamos passar para o próximo vídeo, que vai ser a questão 414. E se às vezes eu não estiver assim me expressando muito bem, eu peço às pessoas assim, desculpa, porque fisicamente eu estou sentindo muita dor, né? Então, é a mesma coisa assim, a pessoa tá cega e tá se esforçando para poder ler, para poder explanar, então eu estou sentindo muita dor abdominal, então, mediante alguma lentidão minha, eu peço desculpa às pessoas, tá bom? Então nós vamos passar mas eu estou me esforçando para poder realizar o trabalho de hoje, que é uma responsabilidade minha, confiada pelos bons espíritos, né?
Então eu não posso me dar o luxo de me preocupar mais comigo do que com você. Eu tenho que me preocupar mais com você do que comigo. Sendo que depois que eu terminar os vídeos, aí eu vou me preocupar comigo. Então vamos para o próximo vídeo.